Bom, essa aqui então é a pergunta que eu deixei para tratar mais para o final, mas talvez seja de bastante utilidade e faça parte da onde a gente está aqui. Por que está o mal na natureza das coisas? Bom, essa foi na pergunta 634 do Livro dos Espíritos, Kardec faz para os Espíritos. Só que aqui já vemos nessa pergunta que ele está aceitando a ideia de que o mal está na natureza das coisas. Exatamente. A senhora já questionaria a partir daí. Peraí, eu não sei se eu concordo. Né? Olha, a senhora viu que depois de conversar umas 3 horas com a senhora, começa já a pensar desse jeito. Começa a fazer efeito as injeções, né? Então, as injeções às vezes elas doem, né, vó? Mas são boas para a saúde, né? Pode ser. Eu falei que eu não sou vó para ficar dando chá doce. Ah lá. Tá certo. A injeção serve, né? A injeção a avó dá, né? Também. Também dou carinho. Vou chamar a senhora de enfermeira, avó, então. Não. Vamos lá, olha. Então, ó, por que está o mal na natureza das coisas? Então, obviamente, os espíritos evoluídos disseram, olha, vamos falar na linguagem dele, porque o tempo e a necessidade, olha só, a necessidade a que a pergunta, para a qual a pergunta foi criada, existe, então vamos sanar, né? Então lá, por que está o mal na natureza das coisas? Daí ele falou, olha, estou falando do mal moral. Logo, ele também admitiu haver a existência de 2 maus. Um moral e o outro não sei o qual. Talvez amoral, imoral. Mas enfim, não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Daí os espíritos respondem o seguinte, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. E no caso da senhora, é a matéria, né, que foi criada simples e ignorante. O ser humano. O ser humano. Essa forma particular de estrutura da matéria que existe aqui, em alguns outros aquis, né? Alguns outros aquis. A alma. Não, o ser humano, a estrutura física e psicológica. Tá. É verdade. Daí ele falou, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele, se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Só que aí entra em contraste, não é que entra em contraste com o que a senhora falou, a diferença é que a senhora falou, bom, se ele decidir se despertar de supetão, a única diferença é que ele, igual a gente quando acorda de supetão, tem uma sensação de susto, de espanto, caiu do nada. É diferente a experiência, mas ela pode existir, por isso que a senhora disse, olha, é relativo. Então, irmão, vamos lá, vamos começar a quebrar essas coisas aí, vamos lá. Irmão, você tem um filho de 2 anos de idade. Você deixaria esse filho dentro de uma sala com um colchão e uma fogueira para ele escolher onde ele vai deitar? Não. Não, né, irmão? Não. Mas vamos supor que a sala só tenha um pano. Um pano. Um pano ali dobrado. Dobrado. Você vai colocar ele no pano dobrado ou no chão frio? No pano. Pois é, irmão, a vida também não lhe trata mal. A vida não sabe nem o que é mal. Entendi. Tudo é perfeito. Quem seria o idiota que ia criar um ser humano simples e ignorante e depois jogar numa sala com uma fogueira e uma cama para ele escolher onde deitar? Se ele é simples e ignorante, não sabe o que é fogo, não sabe o que é dormir? Não, irmão, as coisas não são assim. Olhe para a sua vida, olha que bênção sua vida. Olha que cuidado, olha que maravilha. Você percebe o amor da vida sempre se manifestando na sua vida? Você percebe, irmão? Então, eu acho que o que eu percebo é muito pouco do que se manifesta. Pois está na vida de todo mundo.
é sempre perfeito, por mais que pareça para você não ser. Tem. Melhores condições, são as melhores condições. Se houvesse possibilidade de não ter condição perfeita. Eu lembrei então, o que a senhora acabou falando aí, me fez lembrar da passagem lá da Bíblia, vó, que em Lucas 11, de 11 a 13, ele fala o seguinte, ó: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então caiu bem com o que a senhora falou, né? Nem mais ou menos, mais ou menos. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Então não vai achando, né? Vai transformar em verdade absoluta. Vamos lá então. Olha aqui, ó. Aqui, então no versículo 13, ele já admitiu a possibilidade de que existe um Pai e ele está no céu e que ele dará o Espírito Santo. Irmão, vamos concluir só lá a frase lá do outro livro, para a gente não se perder? Vamos. Vamos lá. Graças a Deus. Obrigado por lembrar. Vamos lá. Então ele disse: já te dissemos, espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso, a frase final, é preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Bom, eu trocaria tudo esse negócio de bem e de mal por experiência, que não é boa nem má, é apenas experiência. Tá. Assim como a montanha não é ruim, a montanha não é boa, a montanha é só montanha. Assim como a rocha não é ruim, não é boa, é só rocha. Assim as experiências não são boas nem ruins, são só experiências. Com o propósito de comunicar a matéria que esqueceu a sua realidade, a lucidez da essência perfeita. Tá, seria... É como se eu estivesse ouvindo da senhora quando um escorpião, por exemplo, pica a minha mão. Se eu for atrás de amar a Deus sobre todas as coisas, então eu vou ser apenas o observador, está bem, tudo bem, picou, agora faz o que tiver que ser feito, se não tiver morre, tá tudo bom. Tá tudo como tá. Tá certo. Como tá.